Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Benites, sou terapeuta floral, alquimista e oraculista. E estamos aqui hoje para mais uma tiragem coletiva. Vamos entender tudo sobre essa situação? Eu vou pedir que vocês respirem fundo e pensem na situação que tanto está incomodando vocês. Lembrando sempre que esta é uma tiragem coletiva, então caso vocês queiram uma consulta na sua energia, é só clicar no link na descrição do vídeo, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso sempre adaptar a situação de vocês, tá? Lembra que são muitas energias. E terceiro ponto, e não menos importante, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal, que isso é muito importante para ti. Então, agora a gente vai para a nossa mentalização. Respira fundo. Respira. Inspira mais uma vez. Expira. E uma terceira vez. Eu peço para o meu anjo de guarda que me envolva e que me proteja. E que meu anjo de guarda envolva o anjo de guarda de cada um de vocês. Para que vocês recebam a orientação necessária. Que o meu trabalho seja somente guiado pela minha intuição e pelo meu conhecimento. Respirar fundo, gente, faz a gente se conectar com o aqui e o agora. Então, tira todos os problemas da sua cabeça nesse momento. Procura relaxar. Pode ficar ouvindo vídeo, mas a ideia é que pensa na sua situação, na situação de que tanto você quer alguma resposta. E somente nela. Tá? Que a gente vai desvendar tudo sobre ela, belezinha? Para isso temos duas opções. A primeira opção é este coração, chaveiro de coração super colorido aqui. E a segunda opção é este outro coração. Eu não sei se dá para ver, mas ele é creme, tá? Se for necessário, pausa o vídeo. Escolhe com o coração, tá? Não conseguiu pensar, não conseguiu escolher uma ou outra situação? Ouve as duas, quem sabe tem um recado em cada uma delas para vocês. Mas vamos lá, para você que se conectou com a primeira opção. Deixa eu te beber água, que hoje a tia tá faladeira. E vamos embaralhar as cartas. Vamos entender tudo sobre quem se conectou com a opção de número 1. Bom, vamos ver o que você sabe sobre esta situação. Saiu um 7 de espadas. O que acontece aqui? Me parece que você sabe que ou você foi passado a perna, tá? Que alguém foi muito desonesto com você. Ou pode ser também que você tenha sido desonesto com alguém. Que você precisou agir com inteligência numa situação e que pode ter vindo a, de repente, passar a perna em alguém, mas não por maldade, por simples estratégia, tá? O mesmo vale da primeira vertente que eu falei, tá? Agora vamos entender o que você não sabe sobre essa situação. Caíram 3 cartas, olha que maravilha. Bom,
que você não sabe é que 5 de espadas, o cavaleiro de paus e o 2 de espadas. O que me parece aqui que você não sabe ou que você não consegue enxergar sobre essa situação é que essa é uma briga desnecessária, tá? Talvez em algum momento ou você estivesse muito reativo, querendo fazer muitas coisas, querendo provar seu ponto de vista, querendo ganhar uma luta pelo simples fato de querer provar que tá certo, seja para você, seja para os outros, tá? Mas isso vem muito de não ouvir sua intuição. Sabe quando tem alguma vozinha na sua cabeça que fala assim, meu, não vale a pena entrar nessa briga, e você vai lá e causa? Pois é, o mesmo vale da outra parte. Se você sofreu alguma injustiça, alguma rasteira, né? Isso se deve somente por conta das mesmas coisas que eu falei, sabe? Tipo, de querer provar um ponto de vista que, na verdade, assim, não tem porquê. Não tem porquê. Às vezes era melhor ter segurado a língua, sabe? Que você quis ser espertinho e não deu muito certo. Ou a pessoa quis ser espertinha e acaba que justamente é porque você tá lá brigando, dando murro em ponta de faca, ao invés de parar e se ouvir verdadeiramente, tá? Vamos entender o que é favorável para você neste momento. Parar de brigar. Saiu um 6 de espadas e isso me diz que assim, é interessante que você, nesse momento, procure acalmar os ânimos, entender o que é mais importante para você e sair desse turbilhão de emoção, tá? Mas vamos entender o que não é favorável para você. Um 10 de paus. Um 10 não, um valete de paus, desculpa. Não é favorável para você nesse momento agir como se esse objetivo, essa situação fosse a única coisa que fosse mover sua vida, sabe? Mais uma vez a gente vai entrar nessa parte do brigar por quê para provar um ponto de vista. Será que isso faz sentido com a sua essência? Será que vale a pena você de fato seguir os teus instintos nesse momento? De lutar por uma causa que na verdade está só te trazendo muita turbulência emocional? Que faz com que as pessoas se afastem de você ou que quando elas se aproximam de você para te passar a perna, para ser desonesto contigo? Perceba que talvez tenha algum tipo de maturidade aqui rolando, onde você quer alguma coisa, mas talvez você não esteja conseguindo passar a mensagem que você quer passar. E aí as pessoas podem te entender errado. Vamos entender o que vem para te ajudar? Ó, um pajem de copas. Nós estamos fugindo do nome das cartas, a pessoa doida, né? O que acontece aqui? Sabe o que vem para te ajudar? Tentar ser mais pé no chão. Tentar agir de maneira mais cautelosa, com foco no seu objetivo. Talvez se entregar um pouco mais às suas emoções. Ser verdadeiro consigo mesmo, sabe? Ser verdadeiro consigo mesmo. Se conectar mais com a sua essência. Estar mais receptivo também.
receptivo para os outros, mas de uma forma assim, entendendo que o mundo dá pra gente o que a gente está entregando para o mundo. Então, o que você está entregando para o mundo, para as pessoas, que faz com que você se enfie nessa situação e esteja vivenciando tudo isso que você está vivenciando nesse momento, tá? Vamos ver o que te atrapalha. O que atrapalha a pessoa que se conectou com a opção de número 1? 9 de ouros. Sabe o que te atrapalha? Tentar provar para todo mundo e às vezes até para você mesmo que você não depende de ninguém. Veja, nós seres humanos fomos criados, a gente não consegue não viver em sociedade, a gente depende de outras pessoas. Autossuficiência é legal, sim, independência financeira é maravilhoso, não ter que depender de fulano, de ciclano, de beltrano para realizar certas coisas que a gente gostaria de realizar. Tem coisa que realmente só depende da gente, mas talvez autossuficiência exagerada aqui pode se tornar em arrogância para os outros. Então você não precisa de nada nem de ninguém. Ótimo, legal. Só que não precisar de nada nem de ninguém faz com que as pessoas não queiram se aproximar de você para entender, nossa, será que fulana precisa de ajuda? Será que Beltrano gostaria de um carinho? Isso é muito autossuficiente. É como se isso criasse uma barreira para os outros. E quando você deixa alguém se aproximar, você acaba entrando de novo no conflito, você acaba, querendo provar seu ponto de vista para se autoprovar. É como se fosse um vício, é como se você tivesse um prazer em arrumar uma crica com alguém, sabe? E aí acaba que as pessoas acabam sendo desonestas com você, porque, na verdade, algumas até pisam em ovos com você porque não sabem direito como se expressar contigo. Pensa que quando alguém é muito duro, muito autossuficiente, beirando até uma certa arrogância, mas assim, não leva mal o que eu tô falando, tá? Mas beirando uma certa arrogância, o que acontece? Você cria uma barreira. Ninguém quer chegar muito perto, todo mundo fica pisando em ovos porque não sabe de fato como você vai reagir, entende? Então é preciso talvez olhar um pouco para isso e se perguntar, será que eu tô criando essa barreira para os outros? Porque tem coisa que tudo bem, a gente tem que estabelecer limite, mas às vezes a gente cria uma barreira tão grande que não deixa ninguém se aproximar, tá? Com sinceridade de emoções, é isso que eu quis dizer. Bom, vamos lá. O que você precisa aprender nesta situação? Aprender a agir com inteligência emocional. Tem coisa que dá para falar, tem coisa que não dá para falar. Tem coisa que demanda um certo equilíbrio, tem coisa que a gente tem que colocar mesmo o coração. Alcançar uma certa maturidade emocional, de entender, que tudo tem 2 pesos e 2 medidas, tá bom? O que você pode fazer para resolver essa situação? Vamos entender. Retomar o seu poder, largar a mão de ser inseguro, porque veja, quando a gente fica brigando à toa com todo mundo, a gente acaba se focando em detalhes que talvez não mereçam tanto a nossa atenção, sabe? E aí a gente quer ganhar, quer mostrar o nosso ponto de vista, quer ganhar as coisas na base da marra, na base da insistência,
na base mais colérica da coisa, vamos dizer assim. Só que você não precisa disso. Você já tem um brilho natural. Ou se você não tem, você tem que aprender a olhar para dentro de você. Lembra equilíbrio para poder resgatar esse rei de paus aqui, que ilumina tudo e todos, que faz e acontece, que todo mundo admira. Você é admirável. Você só precisa lembrar que você tem esse poder dentro de você. Não transformando em arrogância como autossuficiência. Lembra que assim, para ser um bom rei ou para ser uma boa rainha, é preciso saber governar. Então, não é tudo só voltado para o teu umbigo, e aí não leva a mal de novo, mas não é tudo só voltado para você. Tudo tem 2 pesos e 2 medidas. Lembra sempre disso, tá? Vamos entender com o baralho cigano o que vem pela frente? Tá? O que vem pela frente para quem se conectou com a opção de número 1, baralho cigano? Saiu os pássaros, os lírios, a torre, as flores, as montanhas e os livros. No fundo do deck a gente tem o cavaleiro. O que me parece aqui? Me parece que esse é um momento em que você está se ligando muito a conversinhas com os outros. Não vejo que é uma situação que talvez te pese muito para alguns casos, tá? Vejo uma coisa mais livre e mais passageira, talvez, aqui. E aí eu não sei se vocês precisam adaptar a situação, tá bom? Depois vocês deixam nos comentários, por favor. Mas vejo que vocês estão muito ligados a notícias que vêm de repente. Alguns estão ligados muito em conversas mais triviais com o parceiro ou com a parceira. Mas é um momento em que, ou se vocês não estão se sentindo livres, é um momento em que vocês querem se sentir livres, tá? Mas tem uma maior liberdade. É como se vocês, eu sinto que é como se vocês achassem que é uma fase que vai passar, tá? O que me parece assim é que você sempre foi muito protegido pela espiritualidade. Só que o que acontece assim aqui? Teve algum momento em que vocês quiseram ou querem agradar demais. Vocês acabam sendo bonzinhos demais. E aí quando vocês explodem e acabam entrando em brigas desnecessárias, né? É como se eu sinto que tem gente aqui até que se entrega, sabe, que é intenso e tudo mais, mas que no fundo acaba dando o seu melhor, falando sim para tudo e para todos, sendo gentil, sendo amável, mas aí as pessoas abusam de você, né? E aí é o momento em que você explode, como saiu nessa tiragem, que você acaba não ouvindo tua intuição, você fez de tudo para agradar aquela pessoa, sabe? E de repente a pessoa é desonesta e você se sente mal, tá? O que me parece aqui é preciso um momento de isolamento, não um isolamento muito social assim, mas é preciso de um momento sozinho. Tira um tempo do dia para você. Eu percebo que mais pra frente, pelo menos um futuro muito próximo, vocês vão começar a refletir sobre o equilíbrio de dar e receber, entende? No que você fala sim querendo falar não,
E por que que isso tudo está acontecendo? Tem outro recado aqui para quem tem processos na justiça, pode ser que vocês tenham alguma notícia a respeito disso, tá? Enfim, como desfecho da situação, me parece que você tem ainda um longo caminho a cumprir com esta situação, tá? Para resolver esta situação. Existe sim a justiça divina, tá? E isso serve muito para, se você se identificou com a parte de que foi você que foi desonesto, né, Papai Xangô vai dar sua martelada aí, seja para que lado for, né? Mas o que é pedido para você? Que você tem um longo caminho a trilhar. Um caminho de autoconhecimento, um caminho que vai parecer um pouquinho árduo, mas que no fundo, vai ser muito satisfatório. Então, é pedido que você não desista, que você continue na sua caminhada. Conselho para você, não desiste, porque ainda tem muita água para rolar. Essa história, esse filme, essa situação ainda não acabou. E, mais uma vez, é preciso inteligência emocional para você conseguir resolver os seus problemas, ao invés de querer fugir, tá? Ao invés de querer fugir dessa situação, enfrente a. Acho que esse é o recado para quem se conectou com a opção de número 1, tá bom? Vamos arrumar a mesa. Eu espero vocês da turma da primeira opção que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, beleza? E vamos de água, né? Porque precisa. Olha. Mas vamos lá. Para você que se conectou com a segunda opção, nossa, tá estourando assim, a luz, né? Para você que se conectou com a segunda opção, vamos entender tudo sobre essa situação. Isso, pensa nessa situação, traz essa situação para o seu campo. Eu peço licença para acessar o campo de vocês que se conectaram com a segunda opção. Vamos entender o que você sabe sobre essa situação. Gente, tá pulando todo mundo aqui, peraí. Ó, caiu um 8 de ouro já. O que acontece aqui, galerinha da segunda opção? O que você sabe sobre essa situação? Que você tá se esforçando, que você teve que colocar a mão na massa, ou pelo menos está tendo que colocar a mão na massa. Que é um caminho que ele é cansativo, mas que vocês também, eu percebo que vocês estão muito apegados a detalhes, tá? Querendo que tudo saia muito perfeito, só que não se esqueçam que é a prática que leva à perfeição. Então, precisa sim fazer, só não pode ficar muito tempo ali parado naquela situação, sabe? É como se eu sinto que vocês querem resolver e que vocês querem que saia tudo nos mínimos detalhes perfeito, do jeito que vocês planejaram. Vamos entender o que você não sabe sobre essa opção. Nossa, que pulou aquela hora. E te aguardou de novo no baralho e falou assim, não, se tiver que sair, vai sair. Como é a espiritualidade, quando tem que sair, sai. O que você não sabe sobre essa opção? Que vocês estão lá, querendo que tudo saia nos mínimos detalhes. Muitas vezes até se focando demais nos detalhes, ao invés de entregar o trabalho. Pensa assim, melhor feito do que perfeito, tá?
porque eu sinto aqui que vocês como se estivessem procrastinando a entrega por conta da excessiva perfeição que vocês querem. E tudo isso porque vocês querem provar alguma coisa, seja lá para alguém. Não sei para quem que vocês querem provar. Será que é para você mesmo? Será que é para o seu pai, para sua mãe? Será que é para o seu companheiro? Será que vocês precisam provar algo para o seu professor? Para alguma coisa vocês estão querendo provar para alguém. É que o que eu sinto é que vocês estão querendo provar para alguém ou para esta situação de que você está certo, de que você consegue, que você é capaz, tá? Lembra, vou repetir, melhor feito do que perfeito, tá? Guarda essa frase para você, porque me parece que você tem perdido muito tempo fazendo algo para provar para alguém que a pessoa tá errada. É isso. Vamos entender o que é favorável para você neste momento. O 9 de espadas. Sabe o que é favorável para você nesse momento? Olhar para sua dor. Olhar mesmo para sua dor. Entendendo, assumindo a culpa, assumindo as responsabilidades das coisas não terem acontecido antes. De por que você se esforça tanto para provar alguma coisa, seja lá para quem for, seja para você mesmo, seja para os outros. Entendendo que assim, tipo, tá, beleza, eu posso ter criado essa situação. De tanto que eu me esmerei, de tanto que eu fiz, de tanto que eu quis deixar tudo perfeito, eu vejo que alguns de vocês até se lamentam de que estão perdendo tempo ou perderam muito tempo. Mas agora, nesse momento, é importante que você entenda por quê. Por que que você se colocou nessa situação? Por que que você quer provar para alguém que você consegue fazer tudo? Por que que... Por quê? Assumir a sua responsabilidade de que, ok, as coisas não estão saindo conforme planejado, ou perdi o prazo, ou não me esforcei na época que eu tinha que me esforçar e aí acaba que eu tô correndo agora atrás do prejuízo. É assumir essa dor dentro de você, para entender por que que você precisa ficar se provando o tempo todo, tá? Vamos entender o que não é favorável para você neste momento. Vou pegar mais daqui. Eu acabei de falar um 5 de paus. Espiritualidade e sincronicidade é tudo, né? O que não é favorável para você? Entrar em qualquer disputa, seja de ego, seja de provar que tá certo, de provar que tá errado, de provar que é capaz, de provar que você dá conta. Não é favorável para você nesse momento sair brigando com todo mundo para provar um ponto de vista, tá? Vamos entender o que vem para te ajudar neste momento. Um 5 de ouros? Por quê? Uma clarificação, baralho. Um 3 de copas. Tá. Sabe o que vem para te ajudar? Possivelmente uma perda de um prazo,
possivelmente uma perda de oportunidade por conta de algumas pessoas, por conta de alguns contatos, por conta de você talvez se sentir seguro comemorando algumas situações. E eu vou te dizer por que que isso é favorável, por que que perder neste momento é favorável para você. Por que que vai te ajudar? Porque vai te mostrar que não dá para ficar se atendo a tantos detalhes. Sabe quando você faz um trabalho de faculdade, de escola, sei lá, e você quer que seja tudo tão perfeito que você perde o prazo de entrega e aí você perde a nota? Lembra que melhor feito do que perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito e a gente está aqui para evoluir. Então não adianta ficar fazendo e acontecendo para poder entregar um negócio que você nunca vai encontrar perfeição, deixar isso guardado e ver o tempo passar. Você perde prazo, você perde clientes talvez, né? Se você trabalha com vídeos, assim que nem eu, era uma coisa que eu falava muito com a minha terapeuta, a linda Viviane Henrickson, quando eu comecei a gravar os vídeos, sabe? Trabalhar com a câmera no começo, pelo menos, ela é muito difícil, né? E eu gravei 500 vídeos antes de ter coragem de postar o primeiro. Quantos stories eu não gravei e joguei na lata do lixo? Mas entende que se a gente não começa, se eu não coloco, mesmo que não esteja do meu gosto, um vídeo no ar, não sai. E aí como é que eu quero crescer? Como é que eu quero mostrar meu trabalho para vocês? Como é que eu vou ficar mais à vontade na câmera? Hoje ainda não dá para fazer uma live porque meus horários são muito loucos, né, bem? Mas se eu não tivesse dado o primeiro passo, se você for ver meu vídeo, ele é terrível, bem. Eu olho para ele e falo, meu Deus, como eu pude gravar um negócio desse? Mas foi aquele vídeo que me ajudou a dar o start. Foi esse vídeo que me fez ter vontade de gravar sempre para vocês. Então, você entende que assim, o perder para você te ajuda? Tá? Então vamos lá, vamos continuar. O que te atrapalha? O que atrapalha a pessoa que se conectou com a opção de número 2, baralho? Sincronicidade é tudo, gente. Eu vou ficar falando isso o vídeo inteiro, porque é isso, sabe? 2 de paus. Sabe o que te atrapalha, criança? É ficar planejando, é ficar criando milhões de estratégias na sua cabeça. Só que você fica lá parado, você não faz, você não entrega, você planeja, você pode até fazer, mas você planeja, procura a perfeição, que você quer provar teu ponto de vista para algo que talvez nem valha a pena. E aí você não faz. Vamos entender o que você precisa aprender nesta situação? O que você precisa aprender nesta situação? O Ás de Copas. Você precisa aprender a confiar. Você precisa aprender a se entregar às emoções. As inseguranças, talvez, sabe quando a gente tem alguma coisa muito importante para fazer e a gente não faz, não toma o primeiro passo, não entrega o trabalho, não grava o vídeo, porque você tem medo das emoções que isso podem acarretar no momento em que você fizer. Você tem medo de lidar com essas emoções. Então comece a lidar com essas emoções, tá? É isso que você veio aprender.
Tem que aprender nessa situação a sentir o friozinho na barriga. Beleza? Vamos entender o que você pode fazer para resolver esta situação. Não, todo mundo do baralho não, pera. Com o valete de espadas. Você precisa aprender... Não, o que você pode fazer para resolver essa situação vai ser mais prático. É aprender a comunicar, colocar para jogo as coisas. Quem tá no fundo do deck? O 7 de paus. Você precisa aprender, você precisa fazer tudo de forma mais racional, tá? Entender que se você tá demorando demais um trabalho, isso pode ser algum gatilho seu de autodefesa, de autopreservação, tá? De não querer se entregar, de ter medo de sentir o frio na barriga, que é o que você veio aprender com tudo isso que você tá vivenciando hoje. Então tem que aprender, ó, tipo, ok, é que nem mergulhar numa piscina gelada. Sabe quando a piscina tá gelada e você tá doido pra entrar, mas você fica enrolando? Eu sou dessas, tá? Eu olho pra aquela piscina maravilhosa, mas até pular são outros 500. Sabe o que eu faço? Eu respiro fundo e conto até 3 e me jogo. E é isso que você pode fazer para resolver essa situação. Quanto mais você enrolar, pior é, tá? Bom, mas vamos lá, vamos entender o que vem pela frente para você que se conectou com a segunda opção. Vamos lá, baralho cigano, o que vem pela frente, vamos de método cruz. Opa, pulamos. Pulou a cobra, tá? O que vem pela frente para quem se conectou com a segunda opção. A estrela, os ratos, a âncora, a casa e a lua. Quem tá no fundo do deck, o cigano. Tá, o que acontece aqui? Esse é um momento em que você precisa redescobrir seu poder pessoal, tá? Ficar mais esperto, agir de maneira mais racional, observar mais, para poder agir no momento que você tem que agir e não perder oportunidades, tá? Tudo isso vem porque você tem um sonho, porque você tem esperança de que as coisas melhorem, esperança de sair dessa situação, por isso que você quer tudo perfeito. Eu entendo isso, tá? Mas vocês não colocam em prática. Isso me fala muito o cigano no fundo do deck. Vocês não colocam em prática, vocês ficam na autodefesa, porque vocês querem que tudo dê certo, né? Caso você não se mexa, continue do jeito que está, você vai ter muita perda energética, tá? É preciso começar a se mexer, começar a ir atrás, começar a desenvolver, começar a entregar o que você precisa entregar, sem tantos detalhes perfeitos. Agir de forma mais ligeira, tá? Mais rápida. O tempo passa, o tempo urge, ó. Entendeu? E aí não vai adiantar você ficar se lamentando porque você perdeu uma oportunidade. Entende onde eu quero chegar? Depois que você começar a agir de maneira mais rápida, né? Tipo, mais estratégica, mais ligeira, eu percebo que vocês vão encontrar um conforto muito grande, uma grande estrutura aqui. Mas isso só acontece se vocês se mexerem. Se vocês não se mexerem,
vai ter perda energética, você vai entrar numa zona de conforto, e esta é uma tendência muito forte aqui. Se não é isso que você quer, bora se mexer, tá? O conselho para você é: ouça mais a sua intuição. Para de se espelhar no brilho dos outros, recupera o teu, ouve a tua intuição, se acolhe, tá? Enfim, era isso, meus amores. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal, belezinha? Um beijo e é nóis!